Olá, eu sou Kayoko Takeda e neste vídeo eu vou ensinar uma receita de fruta probiótica utilizando o abacaxi. Exatamente! É possível fazer fermentados e probióticos com praticamente qualquer fruta, legume ou vegetal. Assim você aproveita o melhor dos nutrientes do próprio alimento, junto com os benefícios adquiridos com o processo de fermentação, que são redução do inchaço, ação anti-inflamatória, regula o intestino e fortalece a sua imunidade. Antes de começarmos a receita, eu gostaria de pedir que você curta este vídeo tocando no botão curtir logo abaixo. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos semanais para lhe ajudar a cuidar da sua saúde. Obrigada! Vamos para a receita. Nesta receita eu vou precisar de um abacaxi, sal e água. Estes são os ingredientes básicos. Vou precisar de um vidro de conserva, um guardanapo e elásticos, e um peso para manter os pedaços de abacaxis debaixo da salmoura. Percebem como é simples? É tão simples que é difícil de acreditar que isso vai transformar um simples abacaxi em alimento medicinal. Quem mora em região de clima quente encontra com facilidade os abacaxis muito doces, tão doces que pessoas que são diabéticas e pré-diabéticas não devem consumir, mas ao fermentar ela fica bem low carb. O nível de açúcar cai muito e o diabético poderá consumir sem medo, mas com moderação. Nas cidades em que o clima é mais ameno, os abacaxis costumam ser mais ácidos, e quando fermentamos um abacaxi que é ácido demais, a acidez melhora. O sabor do alimento fermentado é muito saboroso, ácido na medida certa, sem colocar nenhum pingo de vinagre. Um sabor complexo que você precisa experimentar. Um vegetal, ao ser fermentado, as boas bactérias que já contém nela passam a se multiplicar e liberar gás carbônico e produz ácido lático, que é muito benéfico para a nossa saúde e para a conservação de alimentos. E essa acidez evita outras contaminações. E as bactérias ainda produzem outras substâncias como um antibiótico natural que se chama bacteriocinas, além de água oxigenada e certas vitaminas como a do grupo B, a vitamina K e muitas enzimas também. E quando ingerimos essas frutas e vegetais probióticos, e se nossa alimentação é rica em fibras, as bactérias do bem irão produzir essas substâncias que eu disse, lá no nosso intestino também. Não é maravilhoso tudo isso? Não tem como não se empolgar falando sobre a fermentação, que eu acredito que é de Deus, para nós termos uma saúde melhor. Quando comemos alimentos fermentados com regularidade, a nossa microbiota se equilibra. Isso pode te ajudar na redução de peso e melhora do seu estado emocional, ter mais ânimo, melhora do humor, além de um sono reparador. Quando fermentamos os alimentos, sejam frutas ou vegetais, a fermentação atenua as toxinas, antinutrientes e agrotóxicos existentes neles. Vamos para a receita. Vamos descascar o abacaxi, cortar em pedaços menores, mantendo o centro onde é fibroso. Vamos pesar o frasco e anotar. Agora colocamos os abacaxis no frasco e adicionamos água até um dedo abaixo. Agora retiro a água para adicionar o sal integral sem iodo. Misturamos bem e devolvemos para o frasco. E colocamos o peso para manter os abacaxis imersos na salmoura, com a boca coberta com o guardanapo e preso por elásticos. Vamos cobrir o vidro para proteger da claridade. Deixe fermentar por 3 a 4 dias. Se você mora em uma cidade de clima mais ameno, pode demorar mais. Durante este período, balance o vidro todos os dias para evitar que o bolor se instale. O bolor gosta de líquido parado. Eu tenho aqui um abacaxi muito bonito. Olha, lindo, né? Esse é o Havaí. Vamos descascar. Já está bem lavada
somente com a escova, debaixo da água de torneira. A casca do abacaxi eu posso usar para fazer o tepache. Então, vamos tirar aqui bem, vamos aproveitar a casca. Então, tire até que saia todos os óleos aqui. Esse é o vidro que eu vou usar. Eu não vou usar todo o abacaxi, porque é muito, porque eu vou colocar até aqui só. Não posso pôr cheio, senão vai derramar. Esse vidro já está higienizado, bem limpo, então depois eu deixo fechado, depois que está sequinho. Porque no ar também existem, né, as leveduras e tudo. Depois eu passei o álcool 70, então tá bem limpinho. Vamos pesar. 485. Eu vou marcar aqui, só para não esquecer. Vamos cortar na espessura de meio centímetro. E vou deixar também o centro do abacaxi, que é muito fibroso, mas essa fibra é muito boa, faz muito bem. Aqui é mais rica em bromelina e também faz bem para nosso intestino. Agora, essa tampa aqui, eu vou usar para colocar aqui para segurar o abacaxi. Vamos ver se esse tamanho vai dar certo. Esta balança de precisão de cozinha é barato, não é caro. Menos de R$50 você compra e é muito prático. Aqui eu vou colocar aqui em cima. E vou colocar água até 1 a 2 dedos abaixo de onde está o abacaxi, tá? Então, por aqui de água. Tá quase cobrindo, né? 1.350. Aí vamos fazer a conta. De 1.350 eu vou tirar o peso do vidro. Tem então um conteúdo 865. Vou multiplicar 2,5%. 21 gramas, 22 gramas, vamos pôr de sal. Vou zerar, medir o sal. Estou usando 2,5% de sal. Eu prestei atenção em quantas colheres eu coloquei. Coloquei 1 colher de sopa e meia para 22 gramas, tá bem? Agora, vou misturar o sal a essa água. Então, eu tenho que tirar essa água aqui de dentro. Agora, eu preciso pôr um peso, porque o abacaxi ele precisa estar todo imerso na salmoura. Eu pus um pouco menos de líquido, de água, porque eu sei que quando agora coloquei o sal, o abacaxi vai liberar o líquido e vai acabar cobrindo. Agora eu vou pôr o peso. Agora esse peso você pode colocar um vidro assim com água, melhor assim um pouco mais alto para a salmoura não chegar a tocar na tampa. Eu posso usar também um saquinho com água, pode ser... É um cinzeiro, né? Um cinzeiro pode ser bolinhas de gude e pode ser esses pesos que eu tenho, mas ele é indústria americana, a gente não acha com facilidade aqui. Então vamos colocar esse daqui e fechar com pano e elástico. Sempre prender com 2 elásticos, porque se romper um, tem um outro que vai segurar aqui, porque as moscas gostam muito de chegar nesse fermentado. Nós vamos fermentar de 3 a 4 dias, depende da temperatura local. Se estiver quente, ele vai fermentar mais rápido. Todos os dias vamos dar uma balançada nele. Por quê? Porque o bolor
o mofo ele gosta de se instalar no líquido parado. E também vamos proteger da claridade, porque quando tem claridade acontece mais o mofo. E eu tenho uma sainha que eu faço para usar para isso. E aí ele fica protegido da claridade, à vista dos seus olhos na cozinha, para que você possa lembrar todo dia de misturar. Depois de 3 a 4 dias, se ele já está fermentando bem e já acalmou a fermentação, então você pode experimentar. Se já tiver o sabor ácido, sabor de alimento fermentado, então você já pode começar a servir. Este fermentado de abacaxi, ele não deve ser guardado por muito tempo, porque ele vai ficando alcoólico. Então faça pouco para consumir logo. Depois que fermentou, você vai tirar esse pano, tirar o peso, tirar essa casca do abacaxi, vai fechar com a própria tampa e levar à geladeira. Tá vendo? Aí já pode ser servido. Fica muito delicioso. É muito simples fermentar o abacaxi. Eu só usei água e sal. Abacaxi, água e sal. Não coloquei nada de condimento, então fica ao seu critério o que você vai querer colocar. Se quiser colocar um pouco de cravo, pode colocar. Só não coloque canela, porque canela é bactericida, ele pode matar as boas bactérias. Muito fácil, não é? O abacaxi é rico em bromelina, que é uma enzima importante, porque aumenta o efeito de outras enzimas digestivas, diminui a inflamação do corpo, melhora a recuperação muscular pós-treino, melhora a nossa imunidade e etc. Se você está iniciando o consumo de alimentos probióticos, comece comendo uma fatia desta por uma semana e vá aumentando aos poucos, juntamente com a sua refeição. Se perceber que dá muitos gases, coma fora do horário das refeições e sem a ingestão de carboidratos. Quando acostumar, coma junto com a refeição e procure diminuir a ingesta de carboidratos e vá aumentando os vegetais em forma de saladas e refogados ou salteados no azeite na sua dieta. Quem é hipertenso, diminua ao máximo o sal de outros alimentos. Use sempre sal integral sem iodo para fazer os fermentados, porque tem menor impacto na pressão arterial. Coma os fermentados junto com os outros vegetais em forma de salada, temperando somente com azeite. Para quem não é indicado os alimentos fermentados e probióticos caseiros? Pessoas que têm o sistema imunológico debilitado ou toma medicamentos que dizem que são imunossupressores ou faz tratamento de alguma doença crônica, por exemplo, doenças autoimunes e o câncer. É sempre melhor conversar com seu médico antes de incluir esta alimentação na sua dieta. E essa foi a nossa receita de hoje. Eu quero agradecer por você ter assistido o vídeo até o final. Se você gostou, aperte o botão de gostei logo abaixo do vídeo. Caso você tenha interesse em aprender a fazer outras receitas de alimentos e bebidas probióticas em benefício da sua saúde, eu te convido a conhecer o meu curso online Probióticos para Iniciantes, Primeiros Passos. Nele eu vou te dar todo o direcionamento necessário para começar a utilizar esses alimentos para melhorar seu intestino, imunidade e aumentar sua longevidade de forma saudável. Para saber mais sobre ele, toque no link que está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário. Muito obrigado por ter assistido. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, comente abaixo e compartilhe com alguém que você acha que vai gostar deste conteúdo. Muito obrigada e nos veremos no próximo vídeo.